Olá, então bem-vindo aí à segunda parte desse vídeo, né, ou desse processo que a gente iniciou com o primeiro vídeo. Seja muito bem-vindo. Se você está tomando contato com esse processo pela primeira vez comigo aqui, ou seja, você não assistiu o primeiro vídeo por algum motivo, eu te recomendo que assista o primeiro vídeo primeiro para poder depois assistir esse, e assim você vai ter vai ter uma continuidade, ou vai pegar o processo inteiro, vamos dizer, né? Sem se perder no meio, tá? Nesse processo eu vou hoje compartilhar mais algumas ideias que você pode estar utilizando para poder completar o que você começou com a roda da vida ali, tá? Eu espero que você tenha então trabalhado bastante ou tendo vários insights já, ou várias ideias, várias percepções, né, dentro desse processo. Quero lembrar que toda a ideia desse processo, a intenção ou parte do propósito, não é a gente estar, a gente julgar ou se culpar, né, por ter feito ou não certas coisas, ou por não estar no ponto que a gente gostaria de estar hoje, ou por as coisas não terem saído como a gente pensava. Pelo contrário, tá? O processo é muito mais de aceitação, né, de que às vezes a realidade ela acaba se configurando ou se formando de uma forma que não necessariamente é aquela que a gente queria, mas a gente tem sempre a oportunidade de estar sempre vendo como nós podemos assumir mais a nossa responsabilidade para poder fazer de uma forma diferente. Também, então o objetivo sempre é no sentido de perdoar, aceitar e seguir em frente, melhorando nossa capacidade de responder. Então eu quero que você pegue seu diário, tá? Neste vídeo, a hora que você quiser parar ele para poder fazer o exercício que eu vou te sugerir, beleza, isso é uma boa ideia, tá? Para você não ter que gravar tudo e depois fazer. Você pode ir fazendo dessa forma, porque na verdade você que vai dar o ritmo, né, ao que a como você vai explorar essas perguntas. Então eu quero que você abra novamente uma folha no seu diário. Uma coisa que me perguntaram, tá, gente? Antes de a gente continuar voltando no diário, me perguntaram se podia fazer no computador. Pode, claro. Você pode, de repente, você prefere criar um diário aí com Word ou algum arquivo de notas. Não tem problema nenhum. O importante é que você faça o registro de alguma forma. Agora, tem alguns estudos interessantes sobre a questão do escrever, do ato motor de escrever, que ele conecta mais com as nossas emoções, tá? Do que só o digitar. Tem alguns estudos que indicam isso. E que é diferente, a nossa expressão ela é diferente de alguma forma quando a gente escreve manualmente do que quando a gente está digitando no teclado. E esse para mim é um trabalho que tem muito a ver com limpezas e questões emocionais também. Então, se você quiser preferir, fica aí uma sugestão, se você quiser ter de repente um melhor acesso a essas questões emocionais, a escrita manual ela é mais recomendada, tá? Mas fica a seu critério. Algumas pessoas, né, como eu disse, já não sabem mais como usar papel e caneta. Tudo bem, né, porque realmente a gente cada vez mais digita direto no teclado. Mas existe uma relação interessante entre emoções e a escrita manual. Então a ideia é que você não perca isso. E não é um processo para ser rápido, para você registrar e pronto, está aqui, está feito. Não é uma tarefa para você cumprir por cumprir. É realmente para você entrar em contato, né, com essas coisas. Então a escrita às vezes tem um ritmo que permite que você entre mais em contato com esse mundo interno, né, sejam de ideias, emoções, ou enfim, criatividade, né? Tá bom? Fica a minha sugestão para você realmente ter um caderninho aí bacana, que você pode até enfeitar ele durante o processo. E se você for me seguindo e continuando comigo aí ao longo desse ano, vai ter muita tarefa assim, muita. Então, como eu recomendei,
já fica sendo um caderno aí, de registro anual, né? Tá bom? Então abre as 2 folhas, pegue uma folha e eu quero que você anote ou tenha a seguinte pergunta em mente aí para fazer esse processo, que é: quais são as coisas que no ano passado você precisa deixar ir? Tá? No ano passado, que eu digo, gente, isso tudo é simbólico, tá? Você pode fazer esse processo em qualquer momento da sua vida. Eu vou explicar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. A gente usa essas viradas de anos para, de repente, fazer essas avaliações. Mas você vai fazer no ponto que você está nesse momento, que está assistindo esse vídeo, quais as coisas que neste momento você precisa deixar ir, quais as coisas que você precisa abandonar ou deixar, ou como, por exemplo, hábitos, relacionamentos ou relações, alguma atividade que você está fazendo, fracassos, coisas que você sente que falhou, ou coisas que estão incompletas, situações ou qualquer coisa que você identifique que você precisa completar aquilo, para fechar um ciclo e deixar que isso se vá. Os americanos, ou no inglês, eles falam de letting go, né? Deixa para, né? deixar ir. Tá? Essa é a palavra que eu consigo encontrar nesse momento. Tá? E tome um momento para escrever isso. Não importa quantas coisas você vai escrever, mas depois de toda a revisão que você já fez, né, dentro daquela linha do tempo que eu te sugeri, as áreas de vida, né, dentro da roda da vida, tome mais um momento agora para avaliar qualquer coisa que não tenha funcionado para você até hoje. Não precisa ser só no ano passado. De repente você está repetindo algo durante muito tempo já, que talvez você sinta que chegou a hora de completar, deu, basta, não quero mais, né? Tem muitas coisas que a gente precisa declarar como completo na nossa vida. Uma declaração de tá completo, pronto. Ok? E depois a gente fala mais sobre questões como aceitação e perdão e tudo isso. Mas por enquanto identifique isso. No segundo momento eu quero que você também bote aí essa pergunta: quais são as coisas que funcionaram para você e que você quer manter? Que você quer dar continuidade, ou seja, você de repente começou algo que deu certo, que você sentiu que teve um resultado legal para você, né, e você quer dar continuidade a isso, você não quer perder. Coisas como também hábitos, de repente um estilo de vida que você criou para você, mas que está mais saudável. Então tudo que for em relação a padrões de comportamentos, hábitos, estilo, fortalezas, qualidades que você manifestou, que você achou que foram bacanas, fundamentais e que fizeram sentido para você, eu quero que você faça também essa lista aí, essas reflexões, e vá anotando aí no seu diário. O terceiro ponto é que novas ações e novos hábitos você gostaria de implementar com base em toda essa reflexão que você fez, né, das coisas que precisa deixar ir, das coisas que você precisa manter. Dentro disso, para você criar mais daquilo que você quer, quais são as ações e qualidades que você precisa desenvolver ou implementar. Quando eu me refiro a qualidades, eu falo de qualidades internas, que estão relacionadas a valores também, e eu vou falar mais eu vou dar uma tarefa específica para isso na segunda parte desse processo. Antes, eu quero explicar um pouquinho da onde que eu tiro esse processo, tá? Para você entender, ter uma basezinha, para quem gosta de ter mais teorias, vamos dizer, né, antes de fazer as coisas, como eu um pouco, preciso primeiro saber fundamentar, né, para dar sentido. Isso aí deve muito da teoria U de mudanças do Otto Scharmer, tá? É uma teoria que eu adoro, eu implemento em quase tudo que eu faço, né? Ou tento utilizar, às vezes nem sempre a gente está tão consciente, né, que consegue fazer dessa forma. A teoria U, que é um U mesmo, né, o símbolo dela, ela tem 3 momentos básicos, que um deles é esse. O primeiro seria o deixar ir, né? O que a gente tem que deixar ir. Depois a gente tem um período de sustentação ali, onde a gente simplesmente fica com aquilo. A gente não tem que ter respostas imediatas, né? Mas é um momento de silêncio,
ou de estar presente com aquilo que foi, entre o que foi e aquilo que está por vir, que é um espaço ainda onde a gente não tem, às vezes, nenhum e nem outro. Tá? Então, às vezes, é um momento de simplesmente estar presente com esse nada, com isso que não existe ainda, com nada. E é daí que a gente deixa emergir o que a gente quer que venha, né? Que seria o terceiro passo, que é o deixar vir. Né? E para isso a gente precisa trabalhar com três aspectos, que é a mente aberta, o coração aberto e a vontade disponível, vontade também aberta. Né? Ou seja, esses três aspectos da nossa consciência ou da nossa expressão que a gente precisa abrir para poder passar por esse movimento, né, de transformação mesmo, tá? De mudança. Esse é um processo, é uma forma que eu adoro de trabalhar com processos de mudança, inclusive dentro da clínica na terapia. Tá? É fundamental a gente identificar o que quer deixar ir, ter esse momento para não sair fazendo as coisas por impulso. É um momento onde nós vamos, deixa decantar aqui as coisas e deixar vir, não da nossa mente, né, simplesmente, ou não só do coração também, que é importante, ou só de uma força de vontade, mas unindo esses três aspectos de forma que a gente consiga gerar força para aquilo que emergir de dentro de nós de uma forma que tenha mais sentido, mais propósito. Tá? Por isso que quando eu falo de metas com propósito, eu estou falando que muitas vezes no mundo a gente faz uma relação muito simples, né, de onde eu estou, para onde eu quero ir, quais são os comportamentos, por exemplo, que eu tenho que mudar, né, os estímulos, a resposta, como se fosse uma linha reta, né, entre comportamento e resultados. E o convite dentro dessa ideia é que a gente não faça essa linha reta, mas que a gente, do ponto A gente faça um mergulho, né, para a gente poder chegar no outro ponto que a gente quer. Tá? Não de uma forma automática ou mecânica, ou simplesmente por um processo de definição de metas e de ações e eu cumpro aquilo. Não, calma aí, vamos ver o que realmente faz sentido para você. Então esses momentos que eu estou te convidando a fazer com o diário, com essas perguntas, eles servem para isso, para a gente fazer esse movimento de entrar dentro da gente ali, estar em contato com essas coisas, que a gente pode encontrar, como eu disse, dores, qualidades, alegrias, e às vezes, que é o ideal, como eu digo, a gente encontrar um grande silêncio dentro da gente, que é onde realmente a gente consegue escutar aquilo que tem sentido pra gente, aquilo que é verdadeiro pra gente, aquilo que vem do coração mesmo, da nossa essência, como eu digo. Né? Beleza? Essa é a ideia, para você ter mais clareza do que a gente está fazendo. E eu adoro, eu fico empolgado porque isso é um processo muito bonito. Se você se acostumar a fazer dessa forma, você pode enriquecer a sua vida de uma forma incrível. Porque aí, quando a gente faz esse movimento, é onde a gente consegue gerar as maiores transformações, porque nós estamos transformando a forma como nós observamos o mundo. E é quando eu acredito que acontecem as verdadeiras transformações. A segunda parte, eu quero que você tome um momento para rever tudo que você escreveu até agora, mas com uma intenção. Eu quero que você vá circulando palavras ou partes, ou vá anotando em uma outra sessão já, se você quiser, valores que você identifica em tudo que você escreveu ou relacionou. Tá? Valores ou qualidades de experiência que você teve nessas situações ou que você conseguiu identificar. Tanto em questões que você considera positivas quanto negativas, sim. Quando forem experiências que você considerou que foram fracassos ou negativos, você vai identificar qual foi o valor ou qualidade que você deixou de expressar nesses momentos. Tá? Então, olha que legal. Por que você se frustrou? Por que você fracassou? Ou o que você considera que deu errado? Porque eu já vou começar para você já ter mais ou menos essa ideia. Porque talvez você não tenha expressado ou feito as ações que realmente são significativas para você, de acordo com os valores e as qualidades que você tem e que você sabe que poderia ter expressado ou não. Tá? Lembra, aqui nós estamos fazendo um trabalho de
ciência, tá? É uma tarefa de ciências onde você é o objeto de estudo. Então seja científico com você. Uma atitude científica nesse momento é observar as coisas, não é julgar o que é certo ou errado, tá? Porque eu entendo que isso pode ser até desafiante. Mas a ideia é que você vá treinando já a sua capacidade observadora nesse sentido. Você está fazendo um estudo, né, dissecando lá os elementos da sua experiência e vai identificar valores e qualidades que você identifica, tanto que você expressou ou experimentou, quando em coisas, por exemplo, que você considera que foram legais, quanto quando você, né, sentiu que não foi muito bom, né, qual foi o elemento que não esteve presente. Tá? Então você pode ir circulando isso, ou fazendo uma lista separada no seu diário. E aí a partir da. E eu vou te mandar. Eu estou te mandando por e-mail também uma lista de valores que eu. Tem muitos valores, né, que a gente pode listar, mas são alguns valores que eu considero são significativos, tem outros, essa lista sempre está aumentando, sempre vou acrescentando. Se você tiver sugestões, pode mandar para mim também. E para te inspirar, né? Às vezes a gente começa, meu Deus, mas que valores, que não sei. Às vezes é difícil a gente dar o start aí para começar a identificar isso. Então eu te mandei uma listinha para te inspirar, para você ir lendo, e aí você pode usar. Eu identifico que esse valor é importante para mim. Onde está isso na minha tarefa? Eu identifico que esse valor também, né? É para te dar ideias de como, para facilitar o processo, tá bom? Tem nessa folha, ele é parte de um outro material mais completo. Também tem uma roda da vida lá que está em branco, se você quiser utilizar para ir anotando os valores também nessa rodinha da vida, que você tem em cada área, isso é legal também. Dentro do mesmo trabalho, você identificar quais são os valores que você tem que são significativos para você em cada área da sua vida. Dentro daquela lista, você pode também já botando, tá, na parte de baixo. Tá? E não se surpreenda, tá, gente? Pode parecer repetitiva a tarefa, mas se você realmente se dedicar um tempo a fazer isso, eu acho que vale a pena, porque não se surpreenda se aparecerem muitas outras coisas nesse segundo processo para você, tá? De percepções importantes. Então, faça isso, recomendo. Né? E aí você vai identificar quais são os valores que você tem importantes em cada área lá também. E aí você, a partir dessa lista que você fizer, você vai identificar padrões. Ou seja, quais são esses padrões que são... Quais são os valores que são frequentes para mim e que são importantes. Tá bom? Para você tentar aí chegar... Você não precisa chegar agora em 1, ou 2, ou 3, porque não é só um. São vários. Cada área da nossa vida pode ter um valor diferente. Podem significar ou evocar valores diferentes. Tá? Não tem quantidade disso não. Mas vê se você consegue identificar um padrão de valores nessas experiências que fazem sentido para você. Tá ok? Lembrando que a intenção desse processo é identificar valores que se relacionam, ou padrões de valores, tá? Que se relacionam com todas essas áreas ou todas essas experiências que você recuperou aí durante esse processo. Se você quiser dar um pause agora para fazer esse processo e voltar depois, fica à vontade. Próxima parte. Eu quero que você faça um outro exercício também, que você faça uma lista aí de quais foram as pessoas que mais te influenciaram no ano passado, seja de forma negativa ou positiva. Tá? Que tipo de pessoa? Qualquer pessoa. Mas muitas vezes a gente pensa em ídolos ou mentores e tal, né, que são às vezes pessoas que estão muito distantes de nós, mas que representam algo importante para a gente. Né? Sejam pessoas famosas ou alguém que faz um trabalho que você admira. Então você pode utilizar essas pessoas sim. Mas muitas vezes a gente não percebe que as pessoas que estão muito próximas da gente, às vezes são as pessoas que nós mais admiramos ou que mais nos desafiam, né? Que nos apresentam dificuldades às vezes de relacionamento, mas que elas estão ensinando coisas para a gente muito valiosas. Né?
E então eu quero que você faça um reconhecimento dessas pessoas, anotando quais foram as pessoas que mais te influenciaram em 2000 no ano passado ou até agora, ou que você tem experimentado mais inspiração ou mais dificuldades. Tá? E de novo, depois que você fizer essa lista, que é você escolhe a quantidade de pessoas que você quiser, né? Mas escolha pessoas significativas, ou pessoas que te ensinaram algo novo, de repente, que você não conhecia, às vezes antes também, ou que te despertaram novas formas também de ter que agir, né? Ou pensar ou sentir. Tá ok? Faça isso. E aí depois eu quero que você identifique também quais os valores ou qualidades que estiveram em jogo aí nessas relações. Tá? Se você admira alguém que às vezes não tem contato, quais são as qualidades que você vê nessa pessoa? Quais são os valores? Né? Ou ao contrário também, né? Se é uma pessoa que te incomodou muito esse ano, quais são os valores que foram feridos ou estão sendo feridos dentro de você? Tá? Pessoas próximas ou que você talvez não conheça, não importa. Mas eu recomendaria você correr o risco de trabalhar mais com as pessoas próximas. Quem sabe você não tome consciência da importância de certas pessoas na sua vida, como elas são importantes mesmo para, né, para que você vivencie talvez os melhores momentos da sua vida também, ou os momentos mais significativos. Às vezes numa relação com um irmão, uma filha, um filho, ou esposo ou esposa, você consiga identificar seus momentos mais significativos, né, e importantes. E quais são os valores que estiveram ali. Ok? Pode ser um risco isso, né? Às vezes a gente reconhecer coisas em relação a pessoas que nos incomodam, tá? Mas o convite aqui é para que você comece a correr novos riscos mesmos, riscos saudáveis, lógico, riscos positivos. Ok? E aí você então relaciona também esses valores e vê se não tem ligação com os que você já tinha colocado antes, tá bom? A vida implica a gente correr riscos, né? Muitas vezes. Se a gente quiser enriquecer nossas experiências, a gente às vezes tem que ir correndo, tomando ações positivas que englobam riscos, às vezes, decepções, perdas, mas também é onde a gente pode viver nossas maiores riquezas internas. Feito todo esse trabalho, o que você identifica de valores, qualidades, talentos ou qualquer característica que você considere realmente importante e significativa para você, que você quer botar em ação, né, neste ano aí, ou no seu projeto, ou no projeto que você estiver implementando. Identifique aí 3 ou 4 qualidades realmente importantes para você, ou valores, talentos, coisas que você realmente identifica em você, que é onde você vai expressar, vai se manifestar de uma forma mais inteira. Agora a gente vai começar a fazer um processo totalmente dirigido àquilo que a gente tem de melhor, tá? Juntando todas essas experiências, né, o que dali a gente tem de sumo, né, de supra-sumo do melhor da gente, para a gente ter isso em mente e começar a construir novas ações, novas formas. E aí nós vamos entrar num processo na live onde eu vou falar sobre como a gente constrói ações baseadas em valores. Tá bom? Que é aquilo que realmente para mim cria poder mesmo na gente mesmo e poder para a gente criar realmente experiências bacanas na vida. Tá bom? Se você precisar voltar esse vídeo para fazer as atividades, faça no seu ritmo. Vou terminar aqui esse vídeo para que você fique com uma reflexão. Como está a sua abertura neste momento para vivenciar ou fazer coisas novas para você e na sua vida? Reflita e, se você quiser, tome notas também. Quero que você avalie agora como é que está o seu quadro de resistências a coisas como: ai meu Deus, eu sempre faço isso, mas não vai dar em nada mesmo. Ah, chega na hora eu não faço. Ah, eu estou sem vontade. Ah, já perdi o ânimo com as coisas. Ah, né? Nada dá certo. Todo esse tipo de padrão ou de esquemas de pensamento. Reflita sobre isso também e tome suas notas em relação a algumas pessoas chamam de crenças limitantes.
Eu gosto de chamar de qual é a sua gramática oculta que você tem, qual é a linguagem que você usa aí dentro de você, né, que faz com que às vezes você se feche para vivenciar coisas novas na vida, né? Vamos trabalhar nesse ponto específico, tá? A gente tem muitas crenças ocultas aí, muitos esquemas internos, né, de funcionamento, mas eu quero que vocês se concentrem nessa questão de como está sua capacidade para vivenciar coisas novas. Fica aí o meu abraço e te vejo aí no próximo vídeo.